paz do Senhor. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Pindamonhangaba. E esse é o canal da EBD, AD Belém Pinda EBD. Nós estamos felizes por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar compartilhando a sua palavra, compartilhando aquilo que o Senhor quer falar, ensinar à sua igreja. Estamos estudando a lição da sala de jovens, que diz os cuidados de Deus com o corpo de Cristo. Hoje iniciaremos a terceira lição, que diz, que tem como título As Divisões na Igreja. Você é nosso convidado para assistir e aprender mais da palavra do Senhor. O texto do dia dessa nossa lição está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, e diz assim: Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizados em nome de Paulo? Esse é o nosso texto base da nossa lição. E a síntese da nossa lição vai dizer: as divisões e os partidarismos demonstram a imaturidade espiritual dos membros da Igreja de Corinto. Nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 até o versículo 17. Eu estarei lendo com os irmãos. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja em vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, meus irmãos, me foi comunicado pela família de Cloe que há contendas entre vós. E quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo, pois, dividido? Foi Paulo, pois, crucificado por vós? Ou foste batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, que porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo ou a Gaio, para que também não diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. E além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, e não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Nós possamos refletir nesse texto, nesse dia, e aprender um pouco mais com essa lição do dia de hoje. A introdução, nessa lição nós vamos ver, a partir do versículo 10 do primeiro capítulo, que o apóstolo trata desse assunto que preocupava muito ele, que eram as divisões dentro da igreja. Uma igreja dividida, fatalmente ela não vai resistir, ela vai gerar problemas. E por isso ele pontua aí os prejuízos, que essas divisões poderiam trazer para a igreja de Cristo. Nós estudaremos a formação de grupos rivais dentro da igreja de Corinto, os partidarismos que haviam com relação às lideranças, e também as advertências que Paulo faz a respeito do perigo de tentar substituir os méritos da cruz pela ostentação e orgulho pessoal. Então, aqui o tópico 1, as dissensões e seus prejuízos para a igreja. Subtópico, uma exortação para não causar dissensões. A exortação aos irmãos em Cristo pode ser encontrada em todas as cartas paulinas. Paulo, quando ele vai fazer essa exortação, geralmente ele inicia como um aconselhamento pastoral. E ele faz essas orientações na forma de conselho aos seus irmãos. Então, Paulo, ele sempre vai falar, orientando, aconselhando e mostrando que aquilo que estava sendo feito não era o certo. E Paulo, como fundador dessa igreja, ele tinha muito amor pela essa igreja. Nós já estudamos na lição anterior que Paulo dava graças a Deus pelos irmãos ali de Corinto. Mas
Toda vez que se via algo que realmente deveria ser corrigido, isso deveria ser feito, né? Não porque você ama, você deve deixar de corrigir, mas sim fazer aquilo com amor, mas também com firmeza. E Paulo, ele não age de forma autoritária, não age de forma realmente numa repreensão simplesmente por repreender. Não, era uma ensinação, um ensinamento, né? E ele fala, rogo-vos, pois. Então, Paulo ele está falando ali com seus irmãos de Corinto, pedindo e mostrando esse amor fraternal a qual ele entendia que aquilo é o que faria a igreja permanecer unida, né? E por fim, Paulo evoca a autoridade do nome de Jesus, fazendo a expressão pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do nosso Senhor Jesus. Tópico 2. As dissensões prejudicavam a união, a unidade da igreja. O apóstolo havia ensinado aos coríntios o modelo de vida das primeiras igrejas cristãs. Era um modelo marcado pelo amor fraternal, e as principais características dessa igreja primitiva era a unidade em preservar os ensinamentos dos apóstolos, a comunhão no partir do pão e também as orações. E isso nós vamos, na sua casa, você pode ler o texto de Atos, Atos 2, Atos 4. Na verdade, todo o livro de Atos vai mostrar muito bem essa trajetória da igreja primitiva, né? No entanto, na igreja de Coríntios, alguns dos seus membros estavam acostumados à sua forma de viver, à sua forma de agir, né? E eles valorizavam muito mais aquilo que eles podiam ver nas pessoas, né? Então, as pessoas com classes sociais mais abastadas eram as pessoas mais consideradas dentro da igreja. Mas nós sabemos que no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, aquele que quiser ser o maior será o menor. E aquele que for o menor será o maior. Por isso nós devemos estar em comunhão. Nós devemos estar sempre unidos, orando uns pelos outros, no partir do pão, nas orações, né? E sempre buscando, sim, preservar os ensinamentos da palavra do Senhor, que é isso que nos fará ser fortes, isso que nos fará entender os propósitos de Deus para nossas vidas. Aqui nós passamos para o próximo tópico, ainda no tópico 2, na verdade, que é as dissensões prejudicavam a unidade da igreja, né? Então, esse tratamento que havia na igreja de Corinto, né, onde as pessoas valorizavam, né, as classes sociais, as pessoas mais ricas, isso não era o que havia na igreja primitiva, né? A igreja, na igreja cristã, a igreja de Cristo, né, que foi formada aí nesse momento, né, todos eram iguais em Jesus Cristo e todos mereciam o mesmo tratamento, tanto que nós vamos ver que as pessoas vendiam as suas posses e elas dividiam entre aqueles que estavam ali, né? Então não tinham mais rico ou mais pobre, todos eram iguais, né? Então Paulo ele vai estimular os seus leitores dessa carta a retomarem essa harmonia, buscando a concordância entre eles de tal forma que todos tivessem um coração como o de Cristo. Então, os crentes de Corinto deveriam pensar a respeito dessa importância da unidade, de formas a viverem ligados e unidos em amor. A palavra de Deus vai falar para nós, Salmos, que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tópico 3, Paulo identifica as fontes das suas informações. Então, Paulo, ele vai falar aos coríntios, né, que através de um comunicado da família de Cloe, foi que ele teve acesso ao que estava acontecendo ali. Versículo 11 do capítulo 1. Porque a respeito de vós, meus irmãos, me foi comunicado pela família de Cloe que há contendas entre vós. Geralmente as pessoas não gostam de expor os problemas enfrentados na igreja. Mas isso é errado.
escondê-los não vai fazer com que esses problemas se corrijam, e sim vai fazer com que eles se tornem maiores ainda. Então, as dissensões, as divisões, elas precisam ser, sim, tratadas com amor, com firmeza, mas para que isso não ocorra, porque é isso que o inimigo muitas vezes quer plantar no meio da nossa igreja, que haja divisões, que hajam dissensões, mas nós devemos ter um coração como o coração de Cristo. Nós devemos fazer com que o reino de Deus seja engrandecido aqui nessa terra. Então, tudo aquilo que vem para dividir, isso não é de Deus. Então, nós devemos, sim, buscar estar unidos em oração e, através do Espírito Santo, nós vamos ter um entendimento correto daquilo que nós devemos fazer. Então, segundo alguns estudiosos, a família de Cloe era uma família, sim, respeitada no meio dos coríntios, né? E eles viam aquilo que estava acontecendo, como Paulo havia, sim, instituído a igreja, e eles tinham a certeza de que Paulo era um homem de Deus, e de que aquilo que Paulo havia feito estava sob a autoridade de Deus, né? Então, nós vamos ver que aqui isso não foi simplesmente uma fofoca, ou dizer, não, como aquele vai lá e conta para o pastor alguma coisa que está acontecendo, mas simplesmente para causar talvez uma intriga, não com o intuito de que realmente aquilo seja corrigido. Então, nós temos que ter isso nos nossos corações. Nós temos que, sim, corrigir os problemas que existem no nosso meio. Porém, em primeiro lugar, o que deve estar no nosso coração é que nós estejamos com o desejo de que aquilo se corrija para o engrandecimento do reino de Deus. Amém? Então, que nós possamos realmente ter isso no nosso coração. E aqui 2 pontos importantes da nossa revista. Pense, você tem fugido das contendas e das confusões entre os irmãos? Você tem tentado alimentar essa atitude? Então, é um ponto para que nós possamos refletir no dia de hoje. Um ponto importante. Precisamos desejar fazer sempre a nossa parte, para que haja a unidade na igreja. Você está fazendo a sua parte? Eu estou fazendo a minha parte? Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que sempre nos direcione e nos impulsione para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos e que nós possamos contribuir para o crescimento da igreja, assim como Paulo estava fazendo, corrigindo e advertindo seus irmãos, assim também nós devemos fazer. Nós devemos fazer tudo para que a igreja do Senhor Jesus cresça aqui nessa terra, que mais pessoas possam conhecer este amor, que mais pessoas possam se achegar à igreja e encontrar aqui um lugar de paz, um lugar de consolo. Amém? Vamos agora para o tópico 2, que é o partidarismo na igreja. A maioria dos membros de Coríntio haviam perdido a percepção de que Cristo deveria ser o centro das coisas. Tudo indica que eles não tinham habilidades para lidar com opiniões diferentes. Ao que parece, viam que essa nova comunidade, a possibilidade de ter apenas influência sobre as pessoas. E nós sabemos que não é assim, que nossa vida deve ser alicerçada sempre nos ensinamentos de Cristo. Então, Paulo busca resgatar isso que estava desde a igreja primitiva, colocando sempre Cristo no centro de todas as coisas. A formação de grupos rivais. Então, como um resultado, tópico 2, dessa divisão, dessas dissensões que haviam na igreja de Coríntios, a igreja acabou por se dividir em 4 facções. E cada uma delas seguiam o seu pregador, o seu líder preferido. Então, nós vamos ver aqui que alguns seguiam a Paulo, outros a Apolo, outros seguiam a Pedro e outros a Cristo. Cada um com os que mais se identificavam, aqueles que haviam sido levados a Cristo pela pregação dessas pessoas, né? Eles se diziam seguidores e líderes, porém eles não, seguidores desses líderes, porém eles
destratavam os irmãos que haviam sido evangelizados pelos outros apóstolos. Então, isso começou a gerar problemas dentro da igreja. Mas estes servos de Deus, Paulo, Apolo, Pedro, eles não estavam preocupados com o seu poder dentro da igreja, mas sim, eles lideravam a igreja visando o crescimento do reino de Deus, assim como deve ser conosco. Os crentes da igreja de Corinto usavam erroneamente o nome de Paulo, Apolo e Pedro, e até mesmo Cristo, para formarem divisões e gerar ambição pelo poder, dizendo que um grupo era melhor do que o outro. Isso talvez até influenciados pela própria cultura grega ali. Mas Paulo, ele não se aliou a nenhum daqueles que se diziam seguidores exclusivos deles. Né? Nós vemos que aqui a cultura grega tinha muitos heróis, né? E sempre eles se identificavam muito com esses heróis e se colocavam como seguidores disso, né? Porém, Paulo, ele exorta os seus irmãos, ele os corrige com amor, mas mostrando que o único a qual nós devemos olhar é Cristo Jesus. Ele é o dono da igreja. Os tipos de grupos rivais, tópico 3. Paulo não comentou a respeito das peculiaridades de cada grupo, mas de alguma forma eles se identificaram com os ensinos apresentados por ele nessa carta. Paulo, parece que os grupos eram formados por aqueles que foram evangelizados e batizados por Paulo, por Pedro, por Apolo, né? E eles seguiam o ministério de liderança de cada um desses líderes que os evangelizaram. Com base nisso, nós podemos observar as peculiaridades desses grupos. Nós vemos que os grupos que seguiam a Paulo eram os primeiros cristãos, principalmente os gentios. Os grupos que seguiam Apolo eram membros que se converteram e se entusiasmaram com o seu estilo Apolo, com o seu estilo eloquente de falar, com a sua forma de expor ali a palavra. Os grupos de Pedro normalmente eram os judeus de origem legalista. E os grupos de Cristo é aqueles que se achavam mais santos do que os outros, com base mais na sua própria justiça. Então, esses grupos começaram a batalhar entre si, dizendo que um era melhor do que o outro. E isso estava dividindo a igreja. E não é isso que o Senhor Jesus quer para a sua igreja. O Senhor quer que nós sejamos unidos, que nós tenhamos comunhão, porque isso sim vai agradar a Deus. Então, a preferência ou a identificação por um líder, isso é natural. É natural quando nós vemos uma pessoa com a qual nós nos identificamos com o seu modo de agir, com o seu modo de falar, e temos sim uma preferência, muitas vezes, por ouvir esta pessoa. O perigo quando essa relação, ela se torna motivo de achar que, porque eu sigo a esta pessoa, eu sou superior ao outro. Então, na igreja de Cristo não há isso. Não há uma igreja melhor do que a outra. Nós temos hoje no nosso ministério várias congregações. Vários bairros têm os seus pastores, têm os seus obreiros. Porém, todos estão fazendo o trabalho para o mesmo dono, para o mesmo Senhor, que é o nosso Senhor Jesus. Então, não há quem seja melhor do que o outro. Todos nós estamos no mesmo objetivo, que é servir ao Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o nosso Senhor. Amém? Então, aqui mais 2 pensamentos importantes para que nós possamos ficar com essa reflexão. Todo partidarismo, ele é prejudicial para a saúde e o crescimento da igreja. Ponto importante. A unidade fraternal é agradável ao Senhor e gera crescimento para a igreja. Toda igreja unida, ela cresce. Toda igreja unida, toda igreja que busca o mesmo objetivo, nós vamos ver que ela cresce. Vemos agora uma igreja, nós estamos com o nosso relógio de oração. E isso é uma bênção, porque a igreja toda está orando, está buscando pelo mesmo propósito. E isso faz com que o reino de Deus cresça. Faz com que
nós estejamos unidos no mesmo espírito, buscando os mesmos ideais. Amém? Que nós possamos ter isso no nosso coração, todos os dias, que nós possamos pensar em união e não em divisão. E aqui nós vamos avançando já para o final da nossa lição, que é o tópico 3, as divisões da igreja e os seus perigos. Paulo aqui vai falar sobre o perigo de abafar os méritos da cruz pelas divisões que estavam sendo feitas. Então, após escrever sobre a formação dos grupos rivais, o apóstolo aponta para a possível causa de discórdia entre eles. E parecia que eles estavam idolatrando o fato de serem batizados por algumas pessoas. Então, eles valorizavam mais o homem que havia os batizado do que o próprio sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, Paulo é categórico ao dizer: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Não. Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Não. Então, ele queria dizer ali, ensinar aos irmãos de Corinto: Cristo deve ser o foco da nossa vida. Cristo deve ser o foco das nossas ações, das nossas atitudes. Se você está fazendo algo, mas que isso não tem na sua origem engrandecer o nome de Jesus, você deve parar com isso. Se você quer fazer algo, se você quer louvar, se você quer cantar, se você quer fazer algo, mas isso não tem como foco principal engrandecer o nome de Jesus, isso você deve pedir ao Espírito Santo de que fale ao seu coração, de que te ajude a entender o propósito. Sim, todos nós temos chamados, todos nós temos obrigações, deveres, mas que em tudo nós possamos engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Tópico 2, o perigo de ser um narcisista. Versículos 14 ou 16. Paulo aqui ele vai fazer um agradecimento que causa espanto e pode ser até mal interpretado, porque ele dá graças a Deus por ele haver batizado poucas pessoas ali na igreja. Então nós vamos ver aqui que ele descreve o motivo para isso. Para que ninguém viesse a se vangloriar por ter sido batizado por ele. Atualmente vivemos numa sociedade narcisista onde muitos buscam erroneamente a satisfação apenas dos seus próprios desejos. De modo pecaminoso, as pessoas buscam alcançar objetivos egoístas e pessoais dentro da casa do Senhor. Mas isso não é assim. Novamente eu reforço. Nós temos que fazer tudo buscando o crescimento do reino. Unicamente isso. Nós não devemos aparecer, nós devemos diminuir e que Cristo venha aparecer em nós. Amém? E Paulo, ele seguia esse modelo de Cristo. Ele amava as pessoas e não estava em busca de recompensas pessoais ou reconhecimento dos homens. E aqui nós avançamos para o último tópico, que é o perigo de pregar o evangelho por ostentação. A sociedade de Corinto era influenciada por uma cultura helenista, cultura grega, que valorizava o excesso de conhecimento como forma de ostentação. A carta de Paulo evidencia esse sentimento que ainda estava presente nos membros da igreja. E o controle obtido por meio do conhecimento era algo muito desejado por alguns. E Paulo não confiava na sabedoria das palavras, mas na pregação do evangelho que havia transformado a sua vida. Paulo ele fala que ele pregava a palavra e não em sabedoria de palavras, mas ele pregava uma mensagem simples para que as pessoas fossem convencidas pelo poder do evangelho, pelo poder da cruz. Então isso é o que nós devemos fazer. Nós não devemos confiar naquilo que conhecemos, naquilo que sabemos, mas sim no poder que há no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é a palavra que transforma, é o Espírito Santo que convence. Então o nosso papel hoje é sim falar do evangelho, falar de Jesus e fazer com que o reino de Deus cresça. Nos dias atuais é comum ver pregadores confiando apenas na sua capacidade intelectual e desejando somente a sua promoção, a promoção do seu nome e do seu ministério. Aqui uma charge muito
Interessante, né? Receba a minha oração de poder. Mas eu pensava que o poder era de Deus, né? Então, nós vamos ver que realmente, hoje, infelizmente, muitas pessoas se perderam no propósito. Muitas pessoas buscam unicamente seguidores, buscam aparecer, mas que nós possamos fazer tudo, tudo. O nosso primeiro pensamento seja engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo aqui que é errado, né, você ser um influenciador. Há muitas pessoas que estão hoje na mídia, estão falando do Senhor na internet, e são pessoas de Deus, são pessoas que buscam realmente o engrandecimento do reino de Deus. Esses dias mesmos eu consultava um site onde um escritor, ele terminou de escrever um livro, um escritor que eu gosto muito, e no próprio site dele, ele vende esse livro, porém ele publicou o livro em PDF, e ele publicou o audiobook desse livro em diversos idiomas. E tudo isso de forma gratuita. Então isso, podemos perceber muito bem que ele não está preocupado em sim vender os seus livros, em sim ter fama com a venda dos seus livros, mas ele está buscando o engrandecimento do reino de Deus, porque é a mensagem do Senhor sendo entregue de forma fácil, de forma acessível e sem a busca de status, mas sim que as pessoas tenham acesso a essa palavra de salvação. Amém? E assim devemos ser nós. Devemos buscar a todos os momentos falar de Jesus, anunciar o Evangelho, não para que nós venhamos a crescer, mas sim que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. A pregação do Evangelho não deve ter como objetivo projetar o pregador e nem trazer benefícios próprios, mas sim exaltar a Jesus e a eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário. O beneficiado dessa pregação deve ser aquele que nele crê, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pela cruz do Calvário, nós fomos livres. Nós fomos livres do pecado, nós fomos resgatados, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E esse sim é a mensagem que deve ser pregada. E aqui já terminando a nossa lição, com a conclusão da nossa revista, como vimos na lição, as divisões internas na igreja de Corinto estavam prejudicando a unidade da comunidade e tirando o foco principal da missão da igreja, que era evangelizar. Alguns membros estavam se vangloriando pela proximidade com seus próprios líderes, ou por terem sido batizados por um ou por outro. E assim valorizavam mais as pessoas que haviam batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Esse comportamento revela a imaturidade espiritual dos crentes da igreja de Coríntios, que impedia o crescimento da igreja. Que nós possamos ser uma igreja madura, que nós possamos ser uma igreja que busca sim crescer, mas crescer engrandecendo o reino de Deus. Crescer com Cristo no foco da nossa missão. Pregar o evangelho simples, mas um evangelho que toca no coração de pessoas, um evangelho que busca com que o pecador se arrependa e não o exponha como um pecador, mas sim mostre que Jesus morreu para perdoar aqueles pecados e que Jesus hoje chama essas pessoas para que possam viver uma vida diferente, uma vida de abundância, uma vida onde Jesus vai ser aquele que trará paz, aquele que trará tudo aquilo que essa pessoa precisa. Amém? Deus nos chama para termos uma vida santa. E Ele se agrada disso. A comunhão entre os irmãos é algo que agrada a Deus. Portanto, vamos ser uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem unidade, uma igreja que busca sempre fazer aquilo que agrada o nosso Deus. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar compartilhando da sua palavra com os irmãos e que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração de cada um de vocês.